Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre segurança pública. É tema que está sensibilizando o Senado Federal. Foi tema, inclusive, de discurso de abertura dos trabalhos do presidente aqui da Casa. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Cátia Abreu. E antes mesmo da gravação, a gente comentava porque o assunto segurança pública já está na sessão plenária de hoje, segundo dia dos trabalhos da Casa, nesse início de ano. Já teve em comissão especial, comissão temática, a discussão já começou em cima de segurança pública. Mas, afinal, são as leis que vão ajudar a gente a resolver esse problema, senadora? Não, com certeza nós já temos leis demais. Talvez uma lei que merecesse uma revisão tem muito mais a ver com o Código Penal, que são as penas pelos crimes em geral, que merece urgentemente essa revisão pela excrescência e pela falta de lógica com que se tornou o Código Penal, que deveria ser um pilar importante no combate à violência, mas essa colcha de retalhos que ficou sendo inteirada por assuntos diversos, sem conexão com o todo, fez com que ela ficasse sem sentido, fez com que ela trouxesse revolta à população. Por exemplo, existe uma pena muito maior para quem mata um animal do que para quem mata uma criança. Claro que isso não foi feito junto, priorizando o animal, mas como a do animal foi colocado sem avaliar o todo, nós chegamos a esse ridículo de valorizar mais os animais do que os seres humanos. Então, esse é um exemplo clássico. Para ser preso no Brasil, alguém tem que ter cometido, preso mais de 10 anos, tem que ter cometido 4 crimes. Menos de 4 mortes, não fica preso mais do que 10 anos. É outra excrescência que, se não fosse a tragédia, era até motivo de riso, uma palhaçada dessa. Aí, então, 2 códigos que foram anunciados pelo presidente da Casa que precisam ser vistos e votados, né? Certo. Execução penal e Código Penal. Não é isso? Na verdade, é um sistema. O Código Penal é que dá a base para todo esse sistema, né? Que virou, então, essa colcha de retalhos. Se nós focarmos no Código Penal, tudo se ajusta. As leis penais, elas vão se ajustar. A outra coisa que eu julgo da maior importância, que não só a legislação, que ela é muito importante, essa revisão, é com relação a outras atitudes que, na verdade, não dependem de lei, depende muito mais de vontade política, de um projeto, né? Não é um projeto de uma obra, é um projeto de Estado para a segurança pública. O que nós queremos do Brasil na segurança pública? É uma política pública mesmo. Uma política pública consistente, que não é uma política de governo, uma política pública, uma política de Estado. Então, não dá mais para a União dizer, esse assunto não é comigo, na Constituição ficou para os estados e eu vou lavar as minhas mãos. Então, não dá mais para deixar dessa forma, porque o Estado, a União está tendo que entrar nos estados, inclusive com o Exército, com as forças de segurança pública. Isso. Então, se tornou um problema sistêmico de todos os 3 entes federados. Então, nós precisamos, por exemplo, é uma crítica que é feita todos os dias, com relação às penitenciárias, aos presídios. Existe uma estatística de que 74% dos presos a primeira vez, depois reincidem. Ou seja, volta para a cadeia de novo. Isso significa que a cadeia está sendo uma escola de crime e não uma escola de recuperação. Ninguém está tratando isso como bandido ou mocinho. É uma questão de sobrevivência da sociedade, você tirar de lá pessoas melhores. Que não seja por questão cristã, que não seja por bondade, por pragmatismo. Porque você não quer voltar para a sociedade criminosos ainda piores. É muito melhor você trazer pessoas recuperadas. Então, por que não transformar as penitenciárias, as cadeias do Brasil em cadeia escola agrícola, para que eles possam produzir o seu próprio alimento, para que possam vender esses produtos e enviar para suas famílias? Por que isso não poderá, o próprio trabalho, o suor do seu trabalho, se transformar numa poupança para o final da sua pena? Enfim, diminuição de pena. Quer dizer, as pessoas precisam trabalhar em qualquer circunstância. Imagine presas. Por que não podem transformar dentro das cadeias escolas técnicas em alguma coisa, em mecânica, em oficina, em corte e costura, em doces, qualquer coisa, mas nós temos que dar condições para essas pessoas se prepararem para saírem da cadeia. Porque
O grande problema é saírem dali sem um ofício, sem um emprego. Já é difícil arrumar um emprego, imagina sem ofício. Imagine você, quantas carteiras escolares os governadores não devem gastar de dinheiro arrumando carteiras escolares todos os anos. Quanto custa os uniformes que são distribuídos na escola pública municipal e na escola pública estadual? Isso não poderia ser feito dentro da cadeia? E o material de esporte, as bolas, as roupas, os uniformes, quer dizer, são tantas coisas que o próprio Estado consome e que os presos poderiam trabalhar e diminuir sua própria pena. Ou, como eu disse, uma pequena ajuda para as suas famílias, né? Seria muito mais digno. Então, nós só temos a ganhar, o Estado tem a ganhar, e nós temos que recuperar essas pessoas. Então, o sistema prisional é falho, não tem trabalho. São celas lotadas de mentes vazias, apenas conversando sobre o mal. Qualquer pessoa adoeceria nesse contexto, não, sinceramente, eu troco de lugar com as pessoas. É claro que foi o livre-arbítrio que as colocou nessa posição, mas mesmo assim a gente tem que imaginar o ser humano dentro de uma jaula, anos e anos a fio, tirando uma hora para tomar sol. Enlouquece, então, a tendência é péssima. A tendência é sempre ser levado para o outro lado. Uma reclamação com relação às leis, muito criticada no Brasil, é essas coisas assim, que saem do nada e vamos dar para todos uma soltura no Natal, né? E parece tão bonito isso, né? Indulto de Natal. É bonito na teoria, muito bonito, deixar os presos passarem o Natal com as suas famílias. Só que sem nenhuma estrutura, nenhum real, nem para pegar o ônibus para chegar até em casa. Imagine o que é que um preso desse vai fazer antes de chegar em casa. Ele provavelmente vai fazer algum assalto, no mínimo para comprar um presente de Natal para o filho ou para ele chegar até a casa dele. Sem estrutura nenhuma, apenas por uma questão politicamente correta, mas sem embasamento e a estrutura para que isso aconteça de forma não trazendo mais prejuízo à sociedade ou mais violência, né? A outra coisa que há uma crítica muito forte por parte dos policiais é com relação ao trabalho deles propriamente dito. Eles se ressentem muito de não haver nenhuma defesa jurídica, nenhuma segurança jurídica em caso de morte numa eventualidade. Imagine que um assalto a um banco, um assalto a algum lugar, ou a prisão de traficantes e que um deles venha a morrer. Os policiais não têm nenhuma advocacia especial para eles, então isso inibe o trabalho. Eles sabem que diante de qualquer morte eles vão enfrentar um tribunal. E com qual advocacia? Eles não têm ninguém que lhes proteja, eles não se sentem protegidos apenas com a defensoria pública. Então eu acredito que isso faz com que os policiais se retraiam por não terem essas condições de defesa. Não tem respaldo. Esse é um ponto da maior importância. E outro ponto que nós ouvimos muito é a falta de um pecúlio, de uma indenização em caso de morte. Então ele sai de casa preocupado de ser morto. Como é que eu vou deixar minha família, criança, adolescente, minha esposa, sem nenhum tipo de indenização e suporte com a minha ausência? Então tudo isso faz com que também o policial recue. Então, não é só salário. O salário é importante para todo mundo, não é só para policial. Claro que um bom salário é importante, né? Ajuda. Mas nós temos outros mecanismos de apoiamento que dão mais segurança e valor a esse policial. Ele tem que sair de casa motivado. Ele tem que ir à luta sabendo que ele está respaldado. Agora, quem acha que isso é bajular a polícia, porque nós somos políticos e está falando aqui para bajular os políticos do estado dela, então fique amigo de bandido. Vá bajular bandido. Eu prefiro bajular a polícia. Senadora, desculpa interromper, nós ainda temos 2 minutinhos e queria fazer uma pergunta para a senhora. Alguns dos pontos que a senhora elencou, eles convergem com o discurso de abertura dos trabalhos do senador Eunício. A senhora acha que dessa vez, esses temas todos, na verdade, já são recorrentes? Antes da gente gravar, a gente comentava que o senador Antônio Carlos Magalhães, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, fez uma época um pacote também, porque um menino, salvo engano, o nome era Pedro, no Rio de Janeiro, uma criança que acabou sendo arrastada num carro durante um assalto. Isso mobilizou a casa, né? E foi
feito um pacote. Então, assim, a gente vê que o problema é um desafio antigo da nossa sociedade, a tentativa de soluções é recorrente. A senhora vê alguma diferença nesse momento que lhe dê otimismo de pensar, com esse discurso de abertura, com esse norte dos trabalhos e com essas questões levantadas, dessa vez a gente se encaminha para uma solução? Eu acredito que sim, eu sou uma pessoa otimista. Nós não estamos num bom momento na política brasileira e ainda num ano eleitoral. Tem gente que é contra a eleição. Eu, por mim, tinha eleição todo ano, porque eu acho que a eleição move o país, por boas causas, principalmente. Então, pode ser que, inclusive por ser ano eleitoral, seja uma ótima oportunidade que os políticos queiram dar um resultado para suas bases. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso e tirar disso uma oportunidade. Eu fico feliz. Poderia ter sido feito antes? Poderia, mas nunca é tarde para se fazer. Então, aproveitando o ano eleitoral, aproveitando que os números são, assim, arrasadores. Hoje eu recebi no WhatsApp um númerozinho dizendo que 61 mil assassinatos que nós tivemos em 2016 é mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki causou há anos atrás, na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, se isso for verdadeiro, o que eu li, não sei se não tive tempo de checar, mas eu recebi esse número. É um negócio absurdo, mas mesmo que não seja a bomba de Hiroshima e Nagasaki, nós estamos entre os países... O número é devastador de qualquer forma. Devastador de qualquer forma. Então nós vamos esperar morrer mais quantas pessoas para tomar providências? Essa casa que faz as leis, essa casa que faz o orçamento, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Então cabe a nós... darmos uma solução que o Executivo não está dando conta de fazer. Tem Ministério da Justiça, tem Ministério da Defesa, tem o Ministério do Planejamento, tem a Casa Civil. Se não estão dando conta, nós aqui no Congresso temos condições de suprir essa ausência do Executivo, que está lá para isso, e não dá conta, e nós fazemos a nossa parte. Então eu quero louvar o presidente Eunício pelo seu pronunciamento, porque foi acertado. Foi um pronunciamento que dialogou com o íntimo das pessoas. Não adianta um político fazer um discurso e o íntimo das pessoas estão lá para o outro lado. Mesmo que seja uma boa causa, nós somos políticos. Nós precisamos debater os assuntos que mexem e movem os seres humanos, que votaram em nós para isso. Então não adianta as boas causas que não atingem a população. Esta é uma boa causa e que vai atingir a população que está desesperada. Não só nas grandes cidades, repito, mas principalmente no interior do Brasil. Porque falta de segurança pública também é sinônimo de tráfico de drogas, de viciados, cocaína, crack, não vamos esquecer disso. E isso está tomando conta da nossa juventude. Senadora, eu agradeço sua presença e uma vez que esse tema motiva também o seu trabalho, o argumento está aqui para acompanhar a sua atividade no meio do tema e outros temas da sua preferência. Grata pela sua presença aqui conosco. Tá, eu que quero agradecer essa oportunidade e encerro dizendo que o meu Tocantins é sinal de muita preocupação. Nós somos 1,5 milhão de habitantes apenas, menor do que Goiânia em habitantes, e hoje nós temos os 3 piores indicadores de segurança pública do Brasil. Então é inadmissível. O problema é nas grandes cidades, mas também nos pequenos estados, e nós temos que tomar providências. Grata pela sua presença, senadora, e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Você é convidado da TV Senado a fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.